meu filho. Vai? Jesus, que demora. Então, do cruzamento, surgem 4 direcionamentos estratégicos. A penetração, então eu tenho o mesmo produto e o mesmo mercado. O desenvolvimento do produto, então aqui a gente tem que prestar atenção. Penetração, eu tenho o mesmo produto e o mesmo mercado. Desenvolvimento de produto, eu tenho um novo produto no mesmo mercado. Desenvolvimento de mercado, eu tenho o mesmo produto num novo mercado. E diversificação, um novo produto, um novo mercado. Então aqui eu tenho os meus mercados, mercado novo e mercado existente, produtos novos e produtos existentes. Eu tenho a penetração de mercado em produtos existentes e tenho penetração de mercado nos mercados existentes. Eu tenho desenvolvimento de produtos novos e existentes, eu tenho desenvolvimento de mercado novos e existentes, eu tenho uma diversificação tanto de produtos novos quanto de produtos existentes. Então, eu tenho esse entrelaçamento desses 4 fatores nessa matriz. Também é desenvolvida só para produtos. Só que eu tenho o produto e o mercado. Lembrando que mercado é sempre tudo. Todos os concorrentes mais eu. Após concluídas todas essas análises, o próximo passo é definir a estratégia de marketing a ser adotada. Então, a estratégia, isso foi todo esse tanto dessas análises para eu entender onde é que eu vou colocar o produto, como é que eu vou fazer e como é que está a minha concorrência e como é que está o meu público e o que o meu público quer. Então, eu analisei o público-alvo, eu me analisei meus pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, e eu analisei a concorrência, analisei o mercado e examinei o meu produto e o produto do concorrente. Agora, a estratégia deve ser formulada tomando como base o objetivo de marketing e as conclusões extraídas da minha análise de ambiente. A análise macroambiental e a análise microambiental. Certo? Agora, a estrutura fundamental do plano. Aí eu tenho o estratégico. Então, eu tenho meus objetivos. Tradicionalmente, os objetivos e metas se relacionam a produtos e mercados. Os objetivos descrevem o que a empresa espera obter em resultados considerando um dado espaço de tempo. Então, isso eu já falei bastante na outra aula e em aulas anteriores. Então, o objetivo, ele quantifica. Então, metas e objetivos no plano, o plano de marketing, as metas e os objetivos são declarações formais do que se pretende atingir. Então, as metas de marketing devem estar alinhadas com a missão da empresa e vão ser declarações amplas do que se pretende, são qualitativas. Os objetivos são traçados a partir das metas de marketing, são quantitativos, então é uma quantidade. Então, o que eu quero fazer no mercado e quanto que eu quero fazer no mercado e quando eu quero fazer no mercado. E devem estar aliados com a análise do ambiente. Por exemplo, na análise SWOT, pode-se ter um objetivo decorrente do alinhamento de uma força com uma oportunidade. Ao construir objetivos, é importante verificar se eles são execuíveis, ou seja, se eu consigo fazer esse objetivo. O objetivo do plano de marketing é um objetivo funcional, ou seja, ele decorre de uma meta organizacional, mas com foco em uma função da organização. O marketing e todas as outras funções de negócio devem suportar a missão e as metas da organização, traduzindo os objetivos com medidas quantitativas específicas. Ou seja, quando eu vou desenvolver plano de marketing, e aí eu penso na missão e na meta dessa empresa, porque a meta principal é a missão, eu traduzo o objetivo com medida quantitativa específica. O que é? Quanto que eu quero ganhar, em quanto tempo que eu quero ganhar,
quanto da minha fatia de mercado que eu vou aumentar. Então não adianta nada eu ficar com balela de que a minha missão é desenvolver produtos de alta tecnologia que facilite a vida das pessoas e preserve o meio ambiente, se eu não estou vendendo porra nenhuma, não adianta nada. Então eu tenho que saber quanto que eu quero vender e em quanto tempo eu quero vender. Porque é muito bonitinho eu falar em preservação de meio ambiente, em colaboração na sociedade com meus produtos, mas eu não sei onde é que está o money. Destaque-se os objetivos traçados devem ser claros e seus indicadores, ou seja, quantificáveis em termos de resultados. E aí eu dou um exemplo. Aumentar a participação de mercado no segmento de geladeiras compactas de 15% para 18% nos próximos 12 meses. Porra, é uma corporação que está vendendo geladeira e os caras vão aumentar só 3% nas vendas, que já é um puta de um faturamento, em um ano. Vender 15, aí eu tenho a especificação. O que é a especificação? Eu tenho um objetivo geral e objetivos específicos que reforçam esse objetivo geral. Vender 15% a mais de televisores de tela plana até 32 polegadas na Praça de Santa Catarina no primeiro trimestre de 2016. Os objetivos vão ser atingidos através das estratégias. Então, assim, eu vou ter conjuntos de estratégias para eu poder atingir um objetivo. Os objetivos traçados operacionalizam as metas na organização, que são descritas em termos mais abrangentes. Por exemplo, uma meta de melhorar o retorno sobre o investimento pode refletir em objetivos de reduzir custos de produção e capacitar os funcionários com cursos que visam melhorar a produtividade. Aí o Polizei, ele sugere a utilização desse acrônimo, MOPN, para diferenciar metas e objetivos. Então eu tenho M de metas, O de objetivos, P de palavras e N de números. Ou seja, as palavras são para as metas e os números são para os objetivos. Para metas, use palavras, esboçando o quadro geral. Para objetivos, use números, complementando-os com detalhes específicos. Se a gente for analisar Philip Kotler e esse Jeffrey Polizei, os caras são muito gênios, eles sempre montam tabelinhas para conseguir explicar como que a gente faz desenvolvimento de planejamento de marketing dentro da empresa. Com as metas em mãos, chega o momento de definir os objetivos e as estratégias de marketing que vão ser adotadas. Então, eu já sei as minhas metas, vou começar a desenvolver meus objetivos. Relembrando, visão, uma imagem do futuro, missão, uma proposição de uma organização, metas, foco amplo de longo prazo, que define como atingir a missão. Então, visão, missão e objetivos, acho que vocês já fizeram em outras aulas, né? Os objetivos são alvos específicos, quantificáveis, realísticos, vão medir o que eu vou atingir numa meta dentro de um período específico de tempo, por exemplo, aumentar o faturamento em 30% em 2015, reduzir os custos indiretos em 15%, reduzir em 5% efetivo de empregados. E as estratégias são todas as atividades para que eu atinja um objetivo. Eu vou controlar fatores críticos de sucesso, superar as barreiras, estabelecer uma parceria com uma fábrica. Isso é uma estratégia para que eu aumente o meu faturamento em 15%. Contratar mais motoristas. Isso vai melhorar o meu transporte e vai fazer eu aumentar ou reduzir o meu... Eu vou terceirizar todo o serviço de manutenção de computadores. Vou reduzir um efetivo de empregados. E não vou ter contratos, vou ter o contrato direto de pagamento, mas não vou ter contratos trabalhistas, vai reduzir meu custo.
Aí, ó, e tem mais outros exemplos. Estabelecer parceria com uma fábrica estrangeira e revitalizar a fábrica de Minas Gerais, implementar um programa para promover abertamente nossa qualidade como um produto de sucesso. Então, são todas as estratégias para eu conseguir atingir aqueles 30% do meu objetivo. E as táticas são passos específicos para eu conseguir chegar nas minhas estratégias. Eu já falei isso anteriormente, mas aqui está bem esmiuçadinho, só para relembrar. Tá? No Brasil existe uma certa confusão em torno de definição de termos, das metas e dos objetivos. Então, originalmente do inglês tem-se goals e metas e objetivos. Entretanto, percebe-se o uso comum da forma invertida, provavelmente derivada de falhas em traduções técnicas. E isso gera uma interpretação dos objetivos com final almejado, mas as metas como subobjetivos para caracterizar. E aí, o Farrell e o Headline, eles sugerem o uso dos objetivos qualitativos de forma intercambiável às metas. Ou seja, um bom artigo que esclarece essas diferenças pode ser encontrado... Eu vou deixar todos os links para vocês, e vou deixar o resumo disso e também aquele resumo de sumário executivo do Sebrae, do Empretec, para vocês fazerem o plano de vocês. No plano de marketing, após a definição do objetivo, eu devo especificar qual vai ser a abordagem que a empresa pretende adotar no mercado. As abordagens mais tradicionais são o marketing de massa, tá? Eu vou falar de todos. O marketing de massa, o marketing diferenciado multissegmento, o marketing diferenciado concentração de mercado, o marketing diferenciado, que é o marketing de nicho. O marketing de massa, eu tenho um composto de marketing, daqueles 4 P's, todo o mercado. Tá? O marketing diferenciado, eu tenho por segmentos. Então, eu tenho o segmento floco de milho, composto A, composto B. Eu tenho floco de milho segmento A e segmento B, e o cornflake segmento C. Tá? Deixa eu fechar os... Eu liguei o celular, o bicho começou a incomodar de novo. Bora lá. Me aceitem também. Tem alguém me pedindo lá. Tem alguém lá? Vamos lá olhar. Vamos lá olhar se tem os... Vamos lá ver se a criatura tá lá. Era eu, professor, eu que pedi para me aceitar. Ah, Maíra. Tá. Beleza, Maíra. Tranquilo. É porque eu desliguei meu celular agora há pouco, porque tinha uma galera me incomodando. É que assim, ó, eu falo que a minha folga é na quinta-feira. Eu falo que a minha folga é na quinta-feira. Eu digo assim, eu participo de uma associação aqui que tem uma associação de bairro que tem uma favela aqui perto, assim, um bairro bem pobre, e a gente faz muitas atividades para eles. As últimas atividades que a gente fez, campeonato de skate, teve bastante brinquedo, presente. No dia da criança a gente fez uma atividade, e agora a gente vai fazer material do Natal. Ano passado eu consegui 12 pranchas, roupa de borracha para as crianças, e a gente tem a escolinha do bairro Educador, e aí tem 2 caras que eles recebem dinheiro, que é arrecadado de patrocinador, para dar aula para essas crianças. Então eles têm prancha, roupa de borracha e as aulas, mas é tudo dentro da associação. Então a gente faz algumas atividades. Aí nas quintas-feiras, que é o dia da minha folga, eu sou vice-presidente da associação, é a reunião. Aí os caras resolveram fazer na quarta. Não dá, nego. Quarta eu trabalhei de manhã, dou aula de tarde e de noite. Aí fica tchandanana, tananana, tananana. Pô, não vai vir? Não, não vou. Eu tô dando aula. Eu falo que a minha folga é no dia quinta-feira, vocês marcam a reunião no outro dia, porque as pessoas não podem na quinta, eu não posso fazer nada. Prossigamos. Então, multissegmento eu tenho mais de um produto
né? Lá com a mesma marca, tá? Então, eu tenho Kellogg's, Cornflakes e sucrilhos. Eu tenho um tipo de segmento de público para esse produto. Marketing diferenciado, que eu tenho concentração de mercado. Então, eu tenho composto, eu tenho esse Part 2, composto B. Nas bases tradicionais da segmentação, eu tenho a comportamental, a demográfica, a geográfica e a psicográfica. Para obter sucesso na segmentação, então eu estou falando só de segmentação. Para obter sucesso na segmentação, o segmento que eu defini, ele precisa ser identificável e mensurável, substancial, acessível, responsível e viável. O que é identificável e mensurável? O segmento que eu criei, ele deve possuir características que permitam sua distinção e também delimitação. Com isso vai ser possível determinar, por exemplo, o tamanho, o poder aquisitivo desse grupo de consumidores. Substancial, ele vai ter que permitir um retorno sobre o investimento interessante para que a organização, o segmento, deva ser capaz de cobrir, no mínimo, os custos do investimento, como explorar. Então, assim, aqui eu estou analisando que eu tenho uma quantidade de dinheiro para investir, mas se essa segmentação, se esse segmento que eu vou entrar, porque eu tenho 2 produtos, certo? Aí eu já tenho o cara, vou dar um exemplo esdrúxulo que eu sempre dou. Eu já fabrico refrigerante, a Coca-Cola também fabrica refrigerante. Eu sou o Coca-Cola, já estou no mercado há muito tempo, aí a Pepsi resolveu colocar as gotas de limão e fazer o Pepsi Twist. Os caras são pioneiros nisso aí. Aí vou fazer a minha Coca-Cola Twist. Será que vale a pena? Os caras já estão vendendo pra caramba, então eu tenho que começar a analisar. Se realmente ele consegue identificar, ou é identificável, mensurável, é substancial, é acessível, é responsível e é viável. E aí vou falar de cada um. Já falei do identificável e mensurável, ou seja, se vai ser possível eu, além da identificação e mensurar, eu vou ter condições e vou ter o retorno, então é uma análise do retorno financeiro. Substancial deve permitir um retorno sobre investimento interessante para a organização e capaz de cobrir o investimento mínimo. Acessível, tem que ser possível atingir o segmento em termos de comunicação e distribuição. Responsível, o segmento que eu vou criar, a segmentação, ela deve responder aos estímulos de marketing da organização, inclusive de forma diferente dos demais segmentos. E ela tem que atender às necessidades do meu público-alvo. Volta, pai, volta porque pulou. E viável, precisa atender os critérios de troca, ou seja, ter a disposição e capacidade de se envolver em transações de troca, além de estar pronto para tal. Mas, especificamente, tem que haver pelo menos 2 partes para fazer a troca. Cada uma das partes tem algo de valor para fazer com a outra. Cada uma das partes deve ter capacidade de comunicação e entrega. Cada uma das partes deve ser livre para aceitar ou rejeitar os itens. Cada uma das partes acredita que é desejável trocar. Então, tudo isso está envolvido no negócio. É coisa pra caramba que tem essa aula, bastante material pesquisado. Após a segmentação do mercado, então isso tudo é o desenvolvimento de uma segmentação de um produto. Então eu já tenho um produto e eu vou começar a segmentar, vou criar, vou entrar num novo nicho. Após a segmentação do mercado, a decisão que caberá é qual ou quais mercados-alvo a empresa vai entrar. Então, com a escolha do mercado-alvo, a empresa deverá adotar um posicionamento para atuar. O posicionamento essencialmente representa a forma como a empresa pretende competir e para os consumidores demonstra o que podem esperar da oferta em termos de valor. Então existe sempre uma expectativa. Por exemplo, vou dar uma nova ideia de nicho. Google Glass. A gente fez um trabalho sobre Google Glass, não fez? Lembram?
Fizemos um trabalho de desenvolvimento do Google Glass. Aquele óculos muito louco, futurístico, do Google. Agora imagina a Apple, tá? Fabricante do iPhone, resolve criar também um óculos tipo o Google Glass. Então ela está entrando num mercado que outro nicho não deu certo e ela começa a fazer propaganda de um produto inovador. Eu tenho que observar o posicionamento essencial e de que forma a empresa vai pretender competir com a Google e para os consumidores, de que forma ela vai demonstrar para gerar uma expectativa e o que eles podem esperar da oferta em termos de valor desse novo produto, porque vai começar a surgir no mercado um case, e esse case vai começar a gerar um teaser, dizendo, vem aí um produto novo. Então a gente sempre gera expectativa quanto à satisfação das nossas necessidades. Então eu já tenho um público frustrado, com um óculos lá na porra que não deu certo, e agora eu vou criar um produto para entrar nesse nicho. Porra, falei pra caramba, deixa eu tomar uma água, tá? Uma análise importante que a empresa deve fazer ao definir sua estratégia de atuação é avaliar os recursos organizacionais e as características do mercado-alvo, para então eu definir um posicionamento competitivo. Então aqui eu tenho bastante citação de livros, tanto do Kotler, do Holley, tem várias citações. Em termos de recursos, é importante identificar aqueles que possuem as características desse VRIN, ou seja, valorizando o produto, possuem algum papel para explorar oportunidades e neutralizar ameaças. Deve ser raro, né, frente à concorrência, ou seja, raridade do produto. Inimitável, ou seja, não dá para falsificar. E não substituível, ou seja, sem um equivalente substituto que não seja raro ou imitável. Então ele criou essas 4 letras. Os caras sempre fazem as abreviações, né? Como a gente pode ver. Tá? Então, quando eu entro num novo nicho, eu tenho que observar tudo isso. Não é simplesmente pegar e fabricar um produto e botar no mercado. Então, observar se eu consigo neutralizar a ameaça com um novo produto que vai ser valorizado. Eu tenho que criar uma raridade suficiente para fazer frente à concorrência. O meu produto ele não vai ser imitável ou falsificado e não substituível, ou seja, tem um equivalente que possa ficar igual ao meu. Aí eu vou falar do WD-40. Porra, WD-40 custa caro. WD-40 é um lubrificante desengripante. Eu tenho vários outros mais baratos, mas eles substituem realmente aquele lá, eles têm o mesmo efeito daquele lá, eles imitam, mas têm o mesmo rendimento, dá o mesmo resultado. E se dá, eu tenho que provar que não. Se o produto que o cara está fabricando, e ele está fabricando, está colocando no nicho que eu trabalho, e o produto vai entrar no mercado mais barato, eu tenho que comprovar, através do meu desenvolvimento de marketing, que mesmo o meu preço sendo mais caro, meu produto tem muita qualidade para fazer frente para um produto que está me imitando e não tem a mesma capacidade do que eu tenho. Eu tenho que provar isso. E aí tem muitas coisas que não são éticas, que são éticas, que são antiéticas, dentro da cadeia de marketing, para se desenvolver um trabalho, para bater de frente na concorrência. Aí vou para a avaliação de recursos, os recursos ativos e a capacidade que eu posso ter de ganhar mais grana, a minha indústria e o meu ambiente, então, qual o ambiente de marketing, qual o ambiente industrial que eu tenho, e o meu posicionamento competitivo.
A escolha de mercados-alvo, ela vai envolver também a determinação do potencial do mercado, então não só a minha. Então, algumas fontes de informação para eu definir o potencial do mercado. Então, os relatórios de agências do mercado, a minha coleta de participação no mercado, venda de cada concorrente, as pesquisas, a análise macroambiental, que é a análise da concorrência, e aquelas forças de Porter, são 5 forças de Porter, depois a gente vai falar um pouco disso. Forças de Porter é só análise competitiva da concorrência. Teste de mercados padrão, então, o lançamento prévio em mercados menores, a opinião de especialistas da área e análise de séries temporais em sazonalidade, ou seja, o que está sendo analisado em determinado tempo de produto dentro do mercado, e a substituição do produto por outro modelo. Tamanho do mercado. Tá? Então, eu tenho mercado total disponível. Então, eu falei dessas 3 lá no início. Tá? Além dos métodos tradicionais, para eu estimar o tamanho do mercado, é comum as empresas em início de operação ou em fase de projeto de desenvolvimento de uma startup, por exemplo, adotarem a análise. A TAM, que é o mercado total disponível, a SAM, que é mercado disponível viável, e a SOM, que é o mercado viável que eu vou conquistar. O objetivo é apresentar as estimativas de demanda aos investidores. Essa coisa de ter investidor, eu tive um investidor agora na época da pandemia, que a gente não tinha grana para comprar as mesas de transmissão de live, que a gente queria entrar no novo mercado, que era o mercado de transmissão de live. A gente não tinha condição. A gente tinha capacidade, a gente tinha profissionais que trabalhavam com a gente, eu e meu sócio, mais um rapaz que trabalhava com a gente. A gente queria entrar e eu não tinha dinheiro. Então, foi-se buscar investimento nesse mercado disponível. E dentro desse investimento, a proposta que o cara fez é: eu quero lives todos os sábados, porque eu tenho uma holding chamada Lake Club, tenho vários DJs associados e todo sábado a gente vai fazer live durante um determinado tempo e eu compro equipamento para vocês. Aí o cara fez um puta de um investimento e a gente está pagando o cara em serviço. E está fazendo live, fazendo trabalho para fazer, para entrar dinheiro na empresa, certo? Então, pelo estudo que a gente fez, não tinha dinheiro suficiente. Não é que não tivesse dinheiro suficiente, era um investimento de alto risco no meio da pandemia. A gente ia gastar uma grana e não ia ter o retorno desejado. Então, poxa, eu podendo testar o equipamento, continuar usando o equipamento e pagando esse equipamento com trabalho, que eu vou trocar por trabalho para a transmissão de lá, para mim era uma facilidade. Hoje o equipamento está pago. E a gente tem um contrato com a Lake Club para a produção dos videoclipes deles e continuar trabalhando nas lives, enquanto não voltar às baladas. Porque a vida do DJ é viver na balada, né? Então, esse mercado total disponível, ele representa a demanda total em um determinado setor, um potencial de longo prazo para a empresa. É o máximo teórico que se poderia atingir com uma oportunidade específica. Por exemplo, a demanda total de lâmpadas no Brasil por um comerciante deste produto. Já o mercado disponível viável é a demanda que a oferta da empresa pode vir a atingir. É uma parcela do mercado total disponível. Então, eu tenho o mercado viável, considerando o modelo de negócio e assumindo a existência de concorrentes e canais de distribuição. Exemplo, quantidade de lâmpadas de LED vendidas em Curitiba. Só que aqui, ó, lâmpadas total do Brasil é lâmpada de tudo. Lâmpadas de LED vendidas em Curitiba é um mercado viável e já com um nicho específico.
E eu tenho um mercado viável, conquistável, a demanda mais realista que a empresa efetivamente poderia atender, ou seja, o mais real possível. Então, eu vou afunilando do mais amplo para o mais real. Uma parcela do mercado disponível viável, considerando todos os fatores limitantes. Por exemplo, a quantidade de lâmpadas de LED que podem ser vendidas, considerando todos os canais de distribuição e a participação nas gôndolas de cada ponto de venda em que a empresa pode operar. Então, eu funilei tudo para chegar numa matriz específica do que eu vou vender. Para eu avaliar o mercado para o lançamento de uma nova lâmpada de LED, aí tem todo o cálculo. Avaliar os dados do total de vendas dessa lâmpada, incluindo todos os tipos de lâmpadas, fria, halógena, LED, eletrônicos, para calcular. Então, eu tenho um número X de lâmpadas. A porcentagem de vendas em Curitiba, a porcentagem de vendas de lâmpadas de LED para calcular, e aqui já deve ser visualizado o modelo de negócio pretendido. Então, tem todo o sistema de cálculo para eu conseguir chegar no meu sistema de venda final para conseguir operar. Esses valores eles possuem como objetivo estimar a demanda real de um determinado produto. E assim eles vão ser considerados as estimativas de faturamento existentes. Em outras palavras, devem entrar na contabilização apenas de consumo do consumidor real e não se inclui o consumo de consumidores potenciais de um determinado setor. Ou seja, eu tenho clientes potenciais, eu tenho clientes pretendidos e eu tenho clientes reais. O cliente real é o que realmente compra, o cliente potencial pode vir a comprar e tem os clientes que eu tenho que ir buscar. Tá? E esse final é o valor mais realístico que a Receita pode obter, porque aí eu sei dentro da loja exatamente o que eu vou vender. É real na Receita a ser objetivo e deve considerar também a capacidade de operação da organização. E além, é claro, de condicionamentos, os condicionantes do mercado. Deve ser destacado o plano de marketing ou de negócio e vai ser a base para estimar o fluxo de caixa e receita. Então, esses 3 pontos de que eu estou falando vai principalmente na parte de objetivo e meta da empresa e quanto que eu quero aumentar as minhas vendas. Gente, não se assustem. Eu não vou pedir que no trabalho de vocês façam tudo isso. Eu só vou traçar um sumário executivo e vocês vão ter uma semana para desenvolver a base do plano com sumário executivo. Se vocês me desenvolverem tudo isso, é um plano completinho. Aí o meu posicionamento, após eu escolher a abordagem estratégica, certo? Segmentar o mercado, não é segmentar, e escolher os alvos, é importante eu definir o posicionamento de oferta. O posicionamento é uma forma que a oferta da empresa é percebida no mercado-alvo, em relação às demais ofertas concorrentes. Então, o meu posicionamento de mercado, ele vai ser proposto pela minha empresa através do meu plano de execução dos componentes do meu mix de marketing. Entretanto, ele pode ou não ser confirmado pelo mercado-alvo. Tá? Aí eu tenho uma citação, chama de posicionamento real na mente do consumidor. Ou seja, o que ele percebe, a percepção do consumidor sobre a oferta que eu dou para ele, a oferta da organização, diferenciando do posicionamento planejado, ou seja, definido no marketing estratégico. A diferença está principalmente na percepção dos benefícios da oferta, responsável pelo decorrente imagem de oferta na cabeça do consumidor. Então, muitas vezes eu desenvolvo produto, praça, preço e promoção, e na parte de promoção eu desenvolvo um sistema de oferta, e na cabeça do meu cliente ele quer mais vantagens.
Na etapa de planejamento, o posicionamento deve ser descrito em uma frase objetiva ou sucinta, capaz de caracterizar o conceito e os principais atributos da minha oferta em termos de benefícios, bem como os consumidores interessados. Então, eu tenho exemplos de declaração de posicionamento. Não sempre vou trazer os exemplos práticos. O desodorante A, feito para homens, com perfume leve e fácil de ser encontrado a um preço baixo. Desodorante B, feito para mulheres que buscam praticidade para uso diário, sem perfume, não causa manchas e é um preço intermediário. Isso aqui eu estou falando da coisa que eu gosto e de que a minha mulher gosta, tá? Então eu gosto de desodorante com perfume leve e fácil de ser encontrado e o preço tem que ser baixo. Axe. Eu gosto de Axe. Minha mulher odeia. Ela não quer desodorante com cheiro. Odeia. Ela busca praticidade para uso diário. Não pode ter perfume, não pode ter cheiro, porque o cheiro para o tipo de mulher que eu sou casado é desodorante sem perfume. Ela gosta do cheiro de perfume. Então, desodorante não pode ter cheiro. Não pode causar mancha na roupa. Preço intermediário. Ou seja, vale a pena pagar por uma coisa que não mancha e não tenha cheiro. O mapa de percepção poderá ser utilizado para uma investigação mais detalhada, principalmente para identificar o posicionamento real. Tá? Então, ali eu tenho perfume forte, duração baixa, duração alta, duração do efeito do meu desodorante e perfume fraco. Essa ferramenta é utilizada através da pesquisa de marketing, investigando a percepção dos consumidores sobre a oferta que eu fiz. Após definir o posicionamento que a empresa deseja para a oferta, deve-se detalhar nos elementos do meu mix de marketing, os 4 Ps, os atributos necessários para que o posicionamento se concretize. E aí eu também posso desenvolver um quadro comparativo com atuais competidores do mercado para visualizar com mais clareza os atributos. E então desenhar o composto de marketing na oferta. Aí eu tenho o meu MM, Marketing Tático. Então, olha só o tamanho do planejamento. Então, eu já fui no sumário executivo, já fui na análise de situação, já fui no marketing estratégico e agora eu estou no tático. Tá? Ainda tenho a minha parte financeira, ainda tenho toda a implementação e controle. No marketing tático, eu tenho o meu composto de marketing, que é o meu produto. Então, aí eu tenho um mix de marketing, que eu venho falando desde as outras lâminas anteriores. O planejamento do posicionamento pretendido, ele deve se detalhar nos componentes do marketing mix. Para tanto, é importante relembrar todas as características de cada uma das dimensões. O meu produto, então, eu vou detalhar quais as características do meu produto, quais os pontos de diferenciação para os concorrentes, como é que ele se apresenta, a minha marca, o meu design, a minha embalagem e o meu rótulo. Os meus aspectos técnicos do produto. Então, todas as informações do mix de marketing, elas são muito importantes dentro do planejamento, porque eu tenho que ser bem específico de tudo nos mínimos detalhes. No produto, no preço, na praça e na promoção. Então, eu vou depois para os aspectos técnicos do produto, os aspectos relacionados ao cliente, tá? Uso, manuais, garantias, serviços adicionais. Outras características que eu acho importantes e relevantes, peculiaridades quanto à produção e à distribuição do meu produto. A praça, todos os fatores relacionados à entrega do meu produto. O meu ponto de venda, os meus canais de distribuição, a minha logística, a minha parte de armazenamento, o que eu tenho de estoque. Eu fico puto quando eu vou num pico. E aí eu chego lá para comprar
Ah, não tem. Só tem aquele ali que está no mostruário. Mas vende aquele. Ah, tem lá na outra loja, lá na outra rua. Aí liga lá para outra loja. Aí tu vai ter que deslocar lá na Casa do Chapéu para conseguir pegar aquele produto lá. Tu já viu? Já passou lá. Tu já viu que em outros lugares não tem. E com aquele preço, é difícil de encontrar. E tá ali. Aí tu vai lá e não tem. Ou tu pede para encomendar e demora. Então, assim, essa parte de estoque e de armazenamento, cara, é um dos pontos que prejudica na venda pra caramba. Esses dias a minha mulher comprou um negócio, um abajur, e a gente teve que ir lá no Rosa, lá em Garopaba, para trocar aquela bagaça. Ela queria um tamanho menor. Puta, cara, não tinha da mesma cor. Só tinha num outro tamanho. Foi um cavaco para conseguir arrumar. Para devolver o dinheiro era um trabalho. Foi trabalhoso, cara. Sabe? Então, as características de ambientação interna e externa, o pessoal do meu atendimento. Aí eu tenho os meus canais de marketing, canais híbridos, marketing multicanal. Estou desenvolvendo inúmeros canais para atuar com clientes diferentes. Telefone, venda pessoal. Apesar da complexidade, se observa a crescente adoção de múltiplos canais pelos consumidores, surgindo a necessidade de integração. Integração dos meus canais, então omnichannel, um atendimento ao cliente uníssono e diferente, um canal escolhido. Então, poxa, nessa coisa de atendimento ao cliente, tem que treinar muitas pessoas para ter a mesma linguagem. Pós-venda tem que ter todo mundo falar a mesma linguagem, falar as mesmas coisas, para não confundir o cliente. Certo? Então, padronizar esse trabalho para integrar os canais. Tá? Aí compra na internet e devolve na loja física. Então, poxa, é uma marca que tem no Brasil inteiro, tem na loja física. Pô, tu comprou pela internet, não gostou do produto, vai lá e devolve na loja física, pode até trocar. É um exemplo facilitante, né? Estou trazendo um exemplo facilitante de canal de marketing. Gerenciamento dos canais. Tradicionalmente, os canais eram independentes. Com a busca de maior competitividade, se inicia um processo de integração dos canais, certo? Então, surge o sistema vertical de marketing e o sistema horizontal de marketing, tá? Aí eu tenho uma parte do Kotler e o Keller que falam muito disso. O plano de marketing no quesito de distribuição deve considerar as características de capacidade, de força e de fraqueza no canal escolhido ou já utilizado. Aí no varejo, nas lojas de varejo, com diferentes níveis de serviço, autosserviço, autoatendimento, serviço limitado e serviço completo. Eu tenho varejo sem loja, venda direta ou multinível, marketing direto e vending machines, ou seja, comprar na maquininha. E franquias, sistema de franquia é um crescimento exponencial no nosso país. Decisões importantes no meu sistema de varejo: sortimento de produtos, gestão de procurement, ou seja, compra direta, preço, nível de serviço, atmosfera da loja convidativa, experiência na loja. Então, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Você pode fazer com todo e qualquer planejamento de marketing. Chegou na loja, é uma merda, é suja, é fedorento, as pessoas não gostam, os vendedores estão tão mal-humorados. Eu viro as costas e vou embora. Nunca mais eu volto, nunca mais eu vou querer comprar. Então, eu gosto de ser bem tratado. Todo mundo gosta. Ninguém gosta de... Você está gastando dinheiro e ainda ser esculachado? Vai te catar. Eu não volto mais. A comunicação, a localização, o ponto, a rua, shopping, áreas de influência, certo?
Eu tenho uns traumas, alguns lugares eu tenho uns traumas, assim, por Leroy Merlin. Porra, é legal, é massa, é grande, tem lugar para estacionar, é bacana. Porra, mas as pessoas não atendem a gente bem. Não quero ir. A mulher adora no final de semana ir ver coisa para casa. Ah, vamos lá ver coisa para casa. Pelo amor de Deus. Eu não gosto. Os caras, é como se ele tivesse cansado, nasceu cansado. Ele não quer te atender. Então tem que ter muito bom treinamento de qualidade total para as pessoas que atendem em loja. Eu considero que lidar com o público é uma arte. Essa arte de servir, lidar com o público, é uma arte. Eu lembro... Ai, como é que é o nome do cara, velho? Poxa. Cais Quidum era uma lancheria que tinha... fechou, né, a lancheria. Uma lancheria que tinha perto do Cochichos, na Beira-Mar. E tinha o Moleza, que era um garçom. O cara se aposentou. O Casquedum fechou. É incrível falar isso. Vocês vão rir. O Casquedum fechou porque o garçom, o Moleza, se aposentou. As pessoas iam lá para ser atendidas pelo cara. As pessoas sentavam na mesa e elas ficavam um bom tempo esperando, mas elas queriam ser atendidas pelo cara. Elas adoravam. O público, grande porcentagem do público que frequentava esse lugar ia lá por causa desse cara, do Moleza. Porra, por que eu não pego o Moleza e o Moleza ensina para todos os outros garçons como é o jeito Moleza de ser? Então eu posso fazer um treinamento com o cara, porque as pessoas fazem fila para ser atendida por ele, ficam esperando na mesa para ser atendida por ele. E não precisava fechar o negócio. Esse cara, Moleza, é um case de sucesso. Eu fiz um documentário sobre garçons e um dos caras que eu entrevistei foi esse cara. Fantástico a forma do cara atender, a forma dele tratar, a forma dele tratar as crianças, a forma dele tratar o público que ele atendia. É incrível, cara. Ó, concurso, garçom. Porra, é um garçom, cara. Mas o cara, ele fazia o trabalho com toda a excelência do mundo. Então, assim, um vendedor, uma pessoa que lida com o público, ele tem que ser muito bem treinado. Ele tem que estar com a unha limpa, ele tem que estar com a cara feliz, ele tem que sempre trabalhar bem. Certo? É a Fernanda Montenegro entrando no palco. Eu lembro no depoimento da Fernanda Montenegro falando de quando o pai dela morreu. E ela tinha que entrar no palco. Ela teve que engolir aquilo tudo e entrar no palco. E ela entrou no palco e fez o espetáculo como se fosse a estreia. E ela sabia que o pai dela tinha morrido. Mas aquela é a profissão dela. E o público pagou um ingresso para assistir a Fernanda Montenegro. A promoção vai se referir à comunicação integrada de marketing. Então eu tenho um composto de comunicação. A venda pessoal, a publicidade em relações públicas, a propaganda, o marketing direto, a promoção de vendas e mais métodos inovadores de propaganda. Ao definir o briefing de comunicação, lembrar de objetivo, foco do Unique Selling Proposition, que vai nortear a comunicação em relação ao posicionamento pretendido. Reason Why é descrever racionalmente o porquê que o consumidor deve escolher aquele produto. Então, por que o consumidor vai consumir aquilo lá? Então, tem que colocar isso. O tom, se vai ser sério, engraçado, ou seja, qual é o conceito? Então, se eu vou ter um conceito sério, um conceito engraçado, um conceito preocupado, um conceito simpático, isso tudo tem que especificar, porque relacionado a cada produto eu posso ter o tom. Eu não vou fazer comédia falando de Rolex, né? Eu posso fazer comédia com outros produtos. Mas o Rolex, a BMW, então tenho seriedade em vários produtos.
estilo, então vou completar as características estéticas da comunicação. Então aqui eu começo a vir para o lance da criatividade. Então, até agora eu vim com todo esse planejamento, todo o desenvolvimento do planejamento e toda essa parte de administração, de marketing pesada. Agora, a coisa da propaganda é um detalhe dentro de tudo isso que eu estou fazendo. A imagem do consumidor, como é que ele que se deve caracterizar o consumidor dentro dessa oferta. E aí eu vou para a parte de precificação. A parte de precificação deve estar alinhada com a estratégia ou as metas da organização e com o posicionamento planejado. Então, essas metas e essas estratégias estão alinhadas lá com aquele objetivo que é aumentar as vendas em 15%. E a precificação tem que estar relacionada a isso. Quanto que eu vou colocar de preço para eu conseguir vender e entrar no mercado com força para vender aqueles 15% que eu quero aumentar nas minhas vendas? Avaliar a concorrência e compreender a elasticidade do preço de demanda. Banca de feira. Quando chega na feira, vai montar a banca de feira, vou vender melancia. Exemplo, vou vender melancia. Cheguei na banca da feira, esse é meu tio tinha uma banca de melancia, uma Kombi, enchia a Kombi de casa, enchia a Kombi de melancia, botava na feira para vender melancia. E duas coisas que ele fazia que os outros caras não faziam. A primeira, chegava na feira e dizia para mim, tá aqui, ó, um dinheirinho, se precisar tu compra uma melancia, vai em todas as bancas de melancia e vê o preço. Aí eu ia lá. Isso no início da manhã, né? Eu ia lá, via os preços todos. Voltava, ele botava o preço mais baixo que os outros caras e ele abria a melancia e fatiava em várias numa bandeja e dava de prova para os clientes que chegavam na feira. Porra, cara, o cara vendia melancia pra caramba, velho. Ele era o cara que tinha o preço mais barato e que ele dava prova de melancia para as pessoas. Era um investimento de risco, mas, poxa, o cara saía de lá sem uma melancia dentro da Kombi. Foi uma estratégia de marketing feita por um vendedor de melancia. Avaliou a concorrência. E aí, avaliando a concorrência, ele foi compreender a elasticidade do preço e que ele podia vender e lucrar. Depois disso, eu vou investir os aspectos legais da precificação no setor pretendido. Eu não posso baixar tanto o preço que eu possa me prejudicar legalmente. Então, existe legalidade nessa redução, nesse aumento de preço que eu vou fazer. Então, isso tudo tem que observar. Definir margens dos canais de distribuição, dos descontos e condições de pagamento. Então, assim, ó, eu posso dar uma puta vantagem para o meu cliente, eu posso dar uma puta promoção para o meu cliente se eu conseguir uma compra em alto escalão com um desconto grande para minha compra. Então, poxa, eu compro uma quantidade muito maior, consigo ter um pagamento em 30 meses, reduzir o meu preço, e eu consigo reduzir. Mas por que lá naquele supermercado, ou que lá naquela mercearia, ou que lá naquela padaria, o preço é mais barato? Pô, porque o cara compra um lote muito maior, tem uma facilidade de pagar à vista, tem um puta de um desconto, e ele pagando à vista e tendo um puta de um desconto, ele consegue colocar um preço mais barato para o cliente. Então eu tenho que analisar meu canal de distribuição para poder desenvolver uma condição de pagamento melhor. E aí financiamento, estrutura de custos e impostos, informação do preço. Então, quando eu falo em preço, tem muito de investimento nisso. Escolher uma estratégia base de precificação. Então, eu tenho desnatamento, penetração, o prestígio, baseado em valor, alinhamento competitivo e estratégias não relacionadas a preço. Vamos lá.
Após analisar o marketing mix, vocês vão definir os fatores de cada dimensão do seu projeto. O que está rolando aí? Posicionamento pretendido XYZ. Volta. Então, eu tenho em praça meus fatores, em produtos meus fatores, em promoção os meus fatores, em preço os meus fatores. Então, tudo isso é análise, tá? De fatores do desenvolvimento do meu projeto. Então, eu fui todo o desenvolvimento do sumário executivo, a minha análise SWOT, que é a minha análise de situação micro e macroambiental, o meu marketing estratégico, que aí eu fiz toda uma análise em cima de produto e mercado. Agora, o meu marketing tático, que é o quê? Só a propaganda. Então, eu estou desenvolvendo todo o planejamento estratégico. E agora eu vou ver a minha análise financeira. Então, quando vocês fizerem um plano de marketing, ele tem isso. Um plano de marketing completo, ele tem tudo isso que eu estou mostrando. É coisa arada. Aí eu vou para a parte de financeiro, do que eu vou fazer de investimento e do meu orçamento de vendas. Então, o meu plano, obrigatoriamente, ele deve complementar o orçamento dos valores envolvidos, e a informação mínima que deve ser incluída é sobre o custo total de implementação do meu plano. Poxa, eu vou, para eu conseguir aumentar 30% as minhas vendas no ano de 2021, eu tenho que abrir 3 filiais no sul de Santa Catarina. Eu tenho um objetivo, aumentar 30% as vendas. Aí eu tenho, a minha primeira estratégia vai ser abrir 3 filiais, aí em cima das minhas estratégias, eu vou ter os meus trabalhos de meta em cima das estratégias. Então eu vou abrir em Araranguá, eu vou abrir em Timbé do Sul. Ah, não, Timbé do Sul não, é uma cidade lá longe pra caramba. Bota em Criciúma. Ah, mas em Criciúma custa muito mais caro. Tem o aluguel lá é mais caro, né? Ah, então vamos colocar em Passo de Torres. Então eu tenho que fazer toda essa análise para o custo de implementação do meu plano, eu poder ter se eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro, conseguir implementar o meu plano para atingir os meus objetivos. Então, tanto o orçamento de vendas quanto o que eu vou gastar para conseguir implementar o meu plano, eu vou ter que apresentar. Porque eu tenho que entender, eu estou fazendo todo um trabalho de desenvolvimento de plano de marketing para saber quanto que eu vou ganhar. Mas para eu ganhar essa quantidade que eu quero, ganhar, eu preciso fazer um investimento. Então eu tenho que calcular quanto que eu vou gastar. O orçamento de vendas ele deve estar baseado no dimensionamento do mercado realizado anteriormente. Então eu fiz tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu desenvolvi até agora. Bruno, você já vai ganhar comida, nego velho. Vai lá pra casinha, vai. Vai lá. Meu cachorro tá aqui na minha frente, aqui, né, que eu chorando aqui, querendo comida. Agora não, quando terminar a aula. Hoje resolveu todo mundo me incomodar. Então eu fiz tudo isso até agora, e nessa parte eu vou fazer uma análise de que se realmente isso tudo que eu fiz até agora vai valer a pena investir. Certo? Então, eu tenho que elaborar uma projeção das minhas vendas, considerando a taxa de crescimento do mercado, que eu já analisei na minha SWOT, que eu já analisei em todas as outras análises que eu fiz, o desempenho da empresa, o desempenho que eu tenho agora, a sazonalidade. O que é sazonalidade? Eu vendo mais e menos em determinada época. É óbvio que eu vendo mais brinquedo
no Dia das Crianças e do Natal, se eu tenho uma fábrica de brinquedo. É óbvio que eu vendo mais morango na época que tem safra de morango. Eu vendo mais guanaba na época que tem guanaba na guanabeira. Goiaba, né? Aqui no Ribeirão da Ilha fala guanaba. Eu vendo mais perfume da Natura no Dia dos Namorados. Então, isso é sazonalidade. As outras variáveis relevantes para o setor também. Então, assim, ó, por exemplo, quando eu faço... Eu lembro que eu fiz planejamento de marketing para a Exucre, Escola Superior de Criciúma. Então, a gente fazia desenvolvimento das campanhas nas épocas de matrícula e, durante o ano, sazonalidade. Então, desenvolvimento de campanha em épocas de sazonalidade. Então, homenagens ao Dia das Mães, homenagem ao Dia dos Pais, material para o Dia dos Namorados, e carregava mais estratégias de marketing com preço e promoção nas épocas de matrícula. Baixava o preço da mensalidade, da matrícula, trabalhava com mais oferta nessas épocas. Mas o planejamento, ele era feito 12 meses. Caso o produto seja novo, é importante considerar eventuais demandas por capital adicional. Por exemplo, novos produtos podem demandar treinamento de vendedores, mais veículos, telefones, computadores e até mesmo um escritório maior. Então, toda vez que eu vou fazer uma modificação, tem investimento. Amanhã eu vou sair daqui, vou para o Estreito filmar. Aí tem a gasolina, tem a comida, tem o assistente que vai trabalhar comigo, eu vou pagar uma diária, é tudo investimento. A gasolina que eu gastei para ir para voltar, a comida para mim e para o meu assistente, o cachê do meu assistente. Então, tem tudo isso. Isso tudo está embutido no orçamento que eu entreguei para o meu cliente. Mas ele só vai me pagar quando eu entregar o produto final. Porque isso está no contrato. Então, se eu não tenho capital de giro para fazer um investimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um contrato que o cara me pague pelo menos 30% antes para eu poder ter um capital de giro. É o mínimo de cálculo. E aí eu não estou falando só em publicidade, só em propaganda, só em marketing. Estou falando em administrar a coisa. Então é importante eu destacar que quando eu falo em orçamento, quando eu falo em financeiro, tem muito da administração. Tem muito de se administrar uma coisa. E hoje em dia, e eu acho muito importante a gente entender disso, eu acho que a faculdade não traz muito isso, que a gente está chegando numa era do profissional individual, do profissional sem carteira assinada, do profissional com micro... Eu tenho uma empresa, junto com o meu sócio, e eu tenho um microempreendedor, um registro de microempreendedor individual, para mim poder fazer o trabalho específico com um custo menor, quando eu tenho que fazer, é mercado. Ou seja, profissional liberal. Então eu não tenho uma carteira assinada disso aí, não existe isso aí. Eu é que me pago. A única carteira assinada que eu tenho é a Anhanguera e o Senac, no qual eu dou aula. Mas não paga nem a metade das contas. Então, o resto eu tenho que administrar. Então, além de fazer o meu, além de vender, além de produzir, além de filmar, além de editar, além de fotografar, eu ainda tenho que me preocupar com como é que eu vou vender, como que eu vou me vestir para atender o cliente, que perfume que eu vou usar para poder atender, qual é o papo que eu vou dar nele, como que eu vou conversar para conseguir convencer, que projeto que eu vou desenvolver. Aí depois de tudo isso, eu conquistei, vou ter que produzir. Depois de produzir, vou ter que editar. Depois de editar, vou ter que entregar. Depois de entregar, que eu vou receber. E todo esse cálculo tem que ser feito, porque às vezes o investimento não vale a pena. Aí vem um cara e cobra 500 pila para fazer. Não vai dar conta. Não vai dar conta se tiver que fazer do jeito que faz.
Por que não vai dar conta? Porque tem todo o investimento e não calculou. E a carga tributária? Ah, eu quero nota fiscal, 10%. Ah, mas tem que botar na RBS, mais 10%. Então tem que se calcular tudo isso. É importante considerar no orçamento apenas o impacto causado pelo plano na estrutura da organização e não todo o legado da operação. A abordagem mais simples para avaliar a viabilidade de um plano de marketing é verificar se o resultado entre as despesas e a contribuição é positivo. Contribuição menos despesas igual a positivo. Então, assim, eu tenho o plano e eu tenho que ver quanto de despesa que dá. Se o resultado é positivo, beleza, continua com a coisa, senão vai ter que travar. Entretanto, as abordagens mais sofisticadas devem ser utilizadas para medir tanto o retorno como o risco. E os indicadores de ponto de equilíbrio, aí tem payback, EVA, etc. Depois a gente pode falar bastante sobre isso. Uma abordagem que ajuda eu a enxergar cada um dos meus custos em torno do plano para eu construir um orçamento é a de fatiar todas as atividades. É o que eu estava falando antes. Processos, investimentos necessários para construir a oferta, cada dimensão do meu mix de marketing. Então, dessa forma, eu vou avaliar na praça, na promoção, no preço e no produto, o que vai ser necessário para que o plano aconteça de acordo com o posicionamento planejado. Então, quanto que se vai investir em cada momento do meu mix. Então, quanto que eu vou investir no meu desenvolvimento da minha loja, quanto que eu vou investir para colocar o produto à disposição, quanto para ele chegar para mim até na minha mão, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou investir na promoção. Ah, eu vou colocar só placa, não vou botar na rádio, não vou botar no jornal, só as placas. Vai vender bem? Tudo isso tem que ser analisado. E no desenvolvimento de precificação, quanto que se vai gastar? A apresentação dos números no capítulo financeiro deve ser feita em uma planilha resumida dentro do plano. Então, eu tenho todo o sistema de precificação e todo o sistema de orçamento do que eu vou gastar. Então, vendas, custo das vendas, o meu lucro bruto, o custo de vendas e o meu marketing, quanto que eu vou pagar de salário, recrutamento, viagens e entretenimento, custos de veículos, publicidade, as minhas exposições, material técnico de apoio, itens diversos, total de custos de vendas, os custos administrativos, os custos de processamento de dados, o custo de distribuição e total de minhas despesas operacionais e o lucro que eu vou ter com isso. Então, eu tenho todos esses dados para analisar. Certo? Isso é um demonstrativo de 1 ano, em resumo. Os números do orçamento eles podem ser refinados com a inclusão de impostos, depreciação. O que é depreciação? Pô, cara, eu trabalho com equipamento. Então estraga lente, estraga equipamento, desgasta tripé, desgasta pneu de carro. Então depreciação tem que ser calculada. A mesma coisa quando eu faço orçamento de produção de filme. Esse dia eu estava falando com Chico Caprari, que é um dos melhores produtores aqui de Santa Catarina, não só de Florianópolis. E aí nós estávamos fazendo uma análise na parte orçamentária do desenvolvimento de um projeto. E eu falei assim, porra, eu lembro que eu trabalhei nesse projeto junto com ele, eu disse assim, porra, não tem um item dentro desse orçamento que é despesas com equipamento ou despesas diversas e imprevistos, porque imprevistos acontecem. Não tem nada no orçamento para isso. Ah, não pode ter, não tem. Beleza. Aí eu lembro que nesse projeto, um pessoal da equipe de arte bateu o carro. Como é que pagou? O diretor que pagou, do bolso dele, porque não existia uma verba para imprevisto. Então, como é que um cliente que vai apoiar, que vai patrocinar, que vai dar o apoio de investimento para isso, ele está gastando dinheiro só no que vai ser feito.
mas não em qualquer coisa que possa acontecer. E pode quebrar uma máquina. Pode quebrar uma máquina, pode depreciar um equipamento. Então, depreciação é um cálculo. Eu tenho que ter um cálculo. Pô, quanto que vai gastar de pneu? Quanto que vai... Isso tem que ser. O meu equipamento desgasta. Qualquer equipamento desgasta. Então, apesar do próprio profissional de marketing poder desenvolver essa análise, na maioria dos planos de marketing, tais valores são calculados com suporte do departamento financeiro. Então, assim, eu estou trazendo vários dados, mas não dá para fazer isso sozinho, sem ter uma pessoa de contabilidade para ajudar. E a minha contadora me ajuda bastante. Esses dias eu estava devendo umas cotas aí de imposto de nota fiscal, e aí ela que me avisou. Então tem que ter um contador para sempre nos ajudar. Aí eu fui lá, paguei, era R$250, paguei todas as... Eram 50 por mês, 5 meses eu já estava devendo, não me lembrava. E aí quando fui acertar imposto de renda, ela disse, tem que pagar isso aqui primeiro, que é da parte de nota fiscal, para depois fazer a tua declaração. Então ali eu vi que realmente preciso. Viabilidade financeira, então, com a orçamentação pronta deve ser elaborada uma estimativa de retorno e de risco do meu projeto. Aí tradicionalmente os projetos podem ser analisados através de 2 grupos de indicadores, o do ganho e do risco. Então, indicadores de retorno, aí eu tenho o valor presente líquido, o valor presente líquido anualizado, então várias siglas e tudo é de valor que se ganha. O índice benefício-custo, esse é bem importante. Então, o quanto que custa e o quanto que eu estou recebendo. O retorno sobre o investimento adicionado. Então, quanto que eu vou retornar pelo que eu investi e quando? Em quanto tempo? E o retorno sobre investimento. Exemplos de indicadores de risco. Taxa interna de retorno. Esse payback simples descontado é tempo de recuperação do investimento. Eu sei que é chato, gente, mas é o planejamento estratégico de marketing da nossa disciplina. É bastante coisa quando a gente tiver que desenvolver um planejamento de marketing. Então, quem quer se dedicar a desenvolver plano de marketing para uma empresa, a ser um diretor de marketing de uma empresa, vai ser obrigado a trabalhar com planejamento estratégico de marketing. E quando trabalhar com planejamento estratégico de marketing, vai ter que desenvolver tudo isso, sim. Aí o Polizei, ele sugere o cálculo de retorno sobre investimento simplificado como indicador de retorno considerado no fluxo de caixa de um projeto. Pela abordagem, assume que o investimento necessário se refere à diferença de caixa necessária até a estabilização do lucro do projeto. Então, assim, eu vou investir até eu estabilizar, ou seja, até eu ter o lucro desejado. Então, eu tenho que saber o cálculo de quanto por mês eu vou ter que investir até eu poder ter algum retorno. Grande parte das empresas e microempresas exigem um puta investimento primeiro para depois ganhar alguma coisa. E vocês não imaginam o quanto que eu já trabalhei de graça para desenvolver portfólio, para poder as grandes empresas enxergar, porra, aquele cara faz um trabalho legal. Eu fiz muito trabalho de graça, trabalhando um monte, tentando fazer uma coisa bacana, para conseguir fazer um produto legal e os caras olharem e dizer assim, poxa, o que ele faz é bom. É investimento em tempo, em dinheiro, que eu não vou receber um centavo. E a forma a ser utilizada é o total do que entrou, ou seja, o total que entrou de grana no caixa, o total que saiu do caixa, né? O total de saídas do caixa negativo e o total de saídas de caixa negativo num módulo. Então, o que entrou, o que saiu e o que vai me sair de final. E aqui eu tenho exemplo de fluxo de caixa. Depois eu vou colocar isso para vocês. É muito cálculo aqui para a gente entender, mas eu trouxe todo
o fluxo de caixa. Esse exemplo não contempla todos os valores e total de somatório por outros meses que não estão nessa tabela. Então, não vou ficar aqui batendo tabela de fluxo de caixa com vocês, tá? Assim, para calcular, basta eu somar todas as saídas do meu investimento, diminuir a soma de todas as entradas, tá? E dividir pelo meu resultado final. Aí eu tenho a medida do risco payback. O payback ele pode ser identificado como uma maneira simples, visualizando a linha do que eu tenho de caixa que eu acumulei até agora. E no momento que o valor se torna positivo, o projeto retornou o investimento inicial. Então, tudo que vai se investir para um novo projeto, ou se investir em novo produto de entrada de mercado, quando eu faço planejamento, eu tenho que ter em conta que quanto tempo que eu vou levar para recuperar o dinheiro que eu vou investir. O que eu estava falando antes, dessa parte de a gente ser profissional liberal, é que sejamos nós publicitários, sejamos nós da administração, sejamos nós da contábeis, cada vez mais a gente vai trabalhar por conta própria. Eu penso muito nisso. Eu penso muito que eu, enquanto professor, daqui a pouco eu vou começar a administrar e produzir aulas dentro da internet, por exemplo, e capitalizar isso. E quantificar as coisas. E conseguir vender o meu trabalho. Então, cada vez mais, eu vejo que, além de nós sermos criativos, além de nós criarmos peças publicitárias legais, além de a gente fazer coisas bacanas, a gente tem que saber se vender no mercado. Se vender no mercado, eu ter o meu próprio esquema de negócio, para eu poder dar sustainer para as coisas, porque a gente não pode contar que a gente vai trabalhar numa empresa, que a gente vai trabalhar numa agência. A gente está chegando numa era muito forte do trabalho independente. E eu vejo isso em várias frentes, tá? Eu vejo isso em várias frentes. Eu estou vendo gente que faz bem casado, vendendo curso de bem casado. Eu estou vendo nego até vendendo curso de como fazer uma tarrafa. As pessoas cada vez mais estão mostrando o conhecimento que elas têm, vendendo isso para o mercado e lucrando com isso. Então, de várias formas. E trabalhar com vendas, trabalhar com marketing, envolve muito disso. Tá? Gente, eu vou com o desenvolvimento do projeto até aqui. Eu vou colocar no nosso grupo agora, daqui a pouco, vou colocar um material de desenvolvimento do projeto de marketing, do planejamento, para a semana que vem. Vai ser 10% de tudo que eu mostrei hoje, que aqui tem um planejamento todo completo. Certo? Aí na aula que vem vai ser a apresentação do nosso projeto de marketing. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Fala, Maíra. De todas essas coisas, assim, a maioria parece coisas de administração, assim, administrativas. Para mim é difícil entender como que, no caso, assim, uma pessoa só ou duas pessoas iriam fazer toda essa estratégia de marketing quando envolve tanta coisa de produto e preço. Eu não consegui entender muito bem isso. Porque onde eu trabalho, me pediram para fazer isso, uma estratégia de marketing junto com o design, fazer as duas partes, no caso. E eu fiquei bastante em dúvida, porque esse tipo de coisa eu não entendi muito bem. Como que faz isso? Como que eu vou ter acesso a tudo isso? O que eu tenho que fazer? Tu vai envolver os outros departamentos. A primeira coisa que vai começar a se desenvolver é a comunicação interna dentro de um planejamento. Então, tu vai fazer toda a análise de todos os departamentos e como é que a comunicação funciona dentro daqueles departamentos. Isso é a primeira coisa. Como a empresa funciona e como ela trabalha todos os departamentos dela até que o produto chegue na parte externa. Como é que isso está funcionando? Isso é uma primeira análise.
certo? Dentro dessa análise, tu vai analisar a primeira parte que eu passei, que é forças e fraquezas. O que tu tem de forte, o que tu tem de fraco. Tu vai ter que analisar. Aí tu vai ter que conversar com os administradores da empresa mesmo, vai ter que conversar com eles. Então, assim, quando eu vou fazer um trabalho de marketing dentro de uma empresa, agora eu estou fazendo uma empresa de moda, eu tenho que conversar com a dona e conversar com ela como é o relacionamento dela com os empregados, como é que ela vem, como é que organiza, tudo, como é que funciona ali primeiro. Isso é a primeira parte. Então, ali tu vai mensurar força e fraqueza só. Fora são oportunidades e ameaças. Então, o que eu tenho no mercado ameaçando a minha empresa? Então, a análise de concorrência é a principal e depois as ameaças. Então, essa aí vai ser a tua primeira análise. Então, tu vai desenvolver toda essa análise, que é uma matriz SWOT que a gente chama, para depois começar a pensar em alguma coisa de publicidade. Então, agora é só marketing, ou seja, é só administração mesmo. A matriz SWOT, ela é administrativa, tá? Entendi. Bom, essa Isso. parte eu não consegui fazer até aí, até a análise de SWOT, eu cheguei a conversar com eles, porque isso eu já tive que apresentar no primeiro mês de tudo isso. E tu Mas já as coisas fez? que vem depois eu tive muita dificuldade, porque eu realmente não Tá, aí tu entendi. tem que me dizer quais as coisas que tu tem que dificuldade, porque assim, ó, eu posso te passar moldes de como desenvolver um planejamento, só que assim, ó, a gente tem que pensar o que foi pedido. Poxa, foi te pedido só um planejamento de marketing ou foi pedido um planejamento estratégico? Isso que eu estou trazendo aqui são todos os âmbitos, porque eu tenho alunos de administração, alunos de contábeis e alunos de publicidade nessa sala. Então, eu trouxe um planejamento estratégico, desde o início até o fim. Agora, um planejamento de marketing é uma outra coisa. Mas é muito diferente disso, muito diferente do planejamento estratégico? Sim, porque o planejamento de marketing ele é uma coisa dentro do planejamento estratégico. O planejamento de marketing eu vou desenvolver um mix: preço, praça, promoção e produto. Então eu vou analisar, sacou? Então eles teriam que ter outra pessoa para fazer o planejamento estratégico geral, né, no caso. Assim, ó, a pessoa que trabalha com a coordenação ou que é o diretor de marketing dentro de uma empresa, ele faz todo o planejamento estratégico. Quando eu não tenho uma pessoa que é o diretor do departamento de marketing ou que cuida do marketing da empresa para trabalhar com isso, eu vou ter que chamar uma consultoria, eu vou levar uma pessoa lá. Então, por exemplo, a Mara, a professora Mara da administração, ela faz toda a parte de treinamento de funcionários, de desenvolvimento de produto, beleza. Aí quando ela tem que fazer um planejamento de marketing, ela me avisa, olha, pai, eu tenho um cliente assim, 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 que está precisando de desenvolver um planejamento lá. Você pode ir lá fazer uma visita? Aí eu vou, vejo como é que funciona. Tem vezes que a demanda do cliente é muito maior do que o investimento que ele tem para fazer. Isso já dá para ver de primeira. Já dá para ver de primeira. O cara quer o mundo, mas ele não tem grana para investir. Então, você tem que ser sincero com aquele cliente, tem que ser sincero. Não, claro que você não vai falar pro cara, porra, tu não tem condição. Mas é que o cara quer aumentar em 80% as vendas, ele tem os concorrentes punk, ele tem concorrente na linha de frente no mercado, que tem melhores produtos, que tem um preço menor, que tem uma puta de uma localização, e aí o cara quer gastar uma micha e quer vender mais que os caras. Não tem condição. Não tem condição, então tem que ter um investimento maior para conseguir ter um retorno maior. Eu fiquei um bom tempo ali falando de um monte de cálculo de investimento justamente pelo fato de que tem que gastar muita grana para conseguir um puta de um resultado.
É assim, é esforço, é da mesma forma que o cara quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Não tem como, você vai ter que trabalhar no desenvolvimento. Marketing mesmo é uma coisa que exige dedicação, planejamento, vai ter que fazer plano mesmo, sentar e ver direitinho, pô, que tipo de promoção que se alinha melhor com a gente. Como que eu vou desenvolver peças publicitárias dentro das minhas redes sociais que eu consiga atingir meu público? Quem é o meu público? Então, isso, estudo do comportamento do consumidor. Então, assim, ó, eu estou desenvolvendo um mix de marketing, mas eu tenho que entender para quem é que eu estou fazendo isso. Tu trabalha com qual nicho de empresa? Que empresa é? De ramo alimentício. Mas ramo alimentício é o quê? É um supermercado? Não, é uma lanchonete que vai se Mas tornar outra coisa agora. Daí tá fazendo essa mudança tá, a outra para mudar coisa tudo. agora é o quê? É uma lanchonete ainda, só que vai ser focada em. Vai ser uma hamburgueria, vai ser mudado tudo. O produto vai melhorar, Então vai aumentar o agora, preço. tu vai passar de uma lanchonete, tu vai passar para algo que é gourmet. Então, ó, tu já vai ter precificação dentro do teu cardápio, tu vai ter que modificar cardápio, tu vai ter que modificar, se tu vai transformar a lanchonete em hamburgueria, agora tu vai ter que transformar isso que tu tens numa experiência. Agora tu vai ter que trazer uma experiência gourmet para o teu cliente. Então agora eu estou entendendo onde é que tu quer chegar. Tem um trabalho longo. Tem um trabalho longo em cima disso. Tem que ver o que se faz agora e o que vai se lançar novo. O que vai chegar novo no mercado. O que vocês vão apresentar para o mercado? O que vai se apresentar de novo no mercado? Eu vendo cachorro-quente, eu vendo cis, e disso eu vou passar para uma hamburgueria. E eu vou ter um trabalho gourmet em cima disso. Bom, aí eu tenho toda uma modificação e em cima dessa modificação eu vou ter que desenvolver primeiro a especificação de que tipo de público eu quero atingir. Quem é esse público? Quem são essas pessoas? Vão ser as mesmas pessoas que comiam o cachorro-quente e o cis? Ou eu quero atingir um outro público? Se eu quero atingir um outro público, eu vou ter um lançamento de uma coisa nova. É isso mesmo. Foi isso mesmo que a gente conversou lá e eu falei para eles que isso daí ia ter que se rever tudo de novo. Provavelmente muita gente que comprava antes não vai continuar comprando devido às mudanças, mas vai atrair um novo público. É que assim, ó, olha só, vamos analisar. Eu como no dog do Batata. O dog do Batata tem um cartão de fidelização. Eu gosto do dog de calabrês com bacon. É o podrão mais sinistro que eu adoro. Se esse cara se transformar numa hamburgueria, ele vai ter que ter um sistema específico de continuar atendendo os caras que gostam de podrão, porque ele tem um público fidedigno, ele tem um público fiel. Ele tem clientes e potenciais, e ele tem os clientes que ele quer conquistar. Os clientes que ele quer conquistar vai ser com essa nova logomarca, com essa nova visão de gourmet hamburgueria. Se ele for mudar tudo, ele tem escolhas de mercado. E as escolhas de mercado vou perder todo aquele público que comia o meu cachorro-quente? Não. Se eu não vou, eu tenho que ter o quê? Um sistema de transição. E o sistema de transição eu vou ter o meu cardápio com o mesmo preço de X e cachorro-quente, e eu vou ter o meu cardápio gourmet com uma nova logomarca, com um novo conceito.
Então eu tenho que ter um sistema de transição para isso. Eu não posso simplesmente quebrar uma coisa e vir com outra, porque aí eu perco um monte de gente e até eu conseguir conquistar um público novo leva um determinado tempo. Então tem que se pensar muito no que vai se fazer de investimento nisso. Não é uma coisa que se faz em 2 meses. Tá entendendo, Maíra? Sim, entendi. Agora, o que eu não entendo é o tamanho de. Porque se existe um lance de investimento, eu posso ter uma outra banca, um outro trailer, uma outra coisa, que é a grana, o cara tem uma grana para investir e fazer uma coisa nova. O que não pode acontecer é perder público. Porque se eu tenho um público que todo dia vai lá comer o cachorro-quente, tem um público que todo dia vai lá comer o X-galinha, tem um público que todo dia vai lá comer o X-salada, bom, esse é um público que eu tenho aqui agora. Segura, não perde. E mantém o relacionamento, entendeu? Por exemplo, Sim, vou te dar eles falaram Hã? nisso, eu dei a sugestão de continuar com os produtos que já tem, deixar eles lá, mesmo que lance outras coisas junto, fazer separado assim, dessa forma, cardápios diferentes, mas unir eles na mesma Sim, marca. Era esse o objetivo, era unir tudo isso na mesma isso. marca, sem mudar uma coisa para outra. É, assim, ó, agora, a campanha, isso aí é uma ideia minha, tá? Agora vamos a umas ideias que nós vamos discutir aqui. Eu tenho que desenvolver a campanha no seguinte sentido. Como é o nome? Como é o nome agora? É. É Caribe. Não. Caribe Lanches vai mudar. Caribe Lanches está mudando. Vem aí o novo Caribe Lanches. Pronto. Vem aí o novo Caribe Lanches. Então tu vai preparar o teu público durante um tempo para a construção do novo Caribe Lanches. Tu vai continuar. Então isso tem que ser explicado para as pessoas. O público-alvo que consome e que gosta do teu produto que tu está fazendo, ele tem que ser educado. E aí tem que ir explicando, olha, a gente vai mudar, vai modificar, a gente vai ter um cardápio gourmet, mas nós vamos continuar com os nossos lanches aqui. Então isso tem que ser explicado. Pode-se fazer um texto, isso pode ter dentro do cardápio. Então tem que se desenvolver uma campanha para estamos mudando tudo, vamos reconstruir, vamos repaginar. Então tem que ter palavras de reconstrução que sejam significativas e sejam positivas para as pessoas. Oh, que legal, eles vão mudar. Aí eu vou ter um pão com tempero especial, eu vou... Isso também já estava lá no que eu apresentei para eles, eu deixei bem claro isso, que precisa ter essa campanha anterior antes de lançar tudo de uma vez, não pode fazer isso, né? Tem que ter toda essa porque se tu lança tudo de uma vez... Mas aí eu tive um pequeno problema. Eu não sei nem quanto que se cobra para fazer isso. Eu não sei passar um valor, eu não sei fazer isso ainda, porque eu nunca fiz isso antes. Então eu tô bem confusa, não sei o que dizer, assim, para poder botar em prática, entendeu? Porque eu não posso simplesmente ir fazendo, ganhando quanto eu ganho no momento. Então eu precisaria primeiro fazer um orçamento, já dizer o quanto isso vale, porque até então eles deixaram por isso mesmo. É que assim, cara, deixa eu te falar. Tu tem que entender que tem o desenvolvimento de um projeto é uma coisa, o desenvolvimento de peça publicitária é outra coisa, tá? Dá para entender isso? Então, assim, se tu vai desenvolver X peças publicitárias mês, eu vou te dizer assim, eu vou fazer um pacote. Eu vou te fazer um pacote aí de 2 vídeos mensais, 4 publicações para Instagram e mais um trabalho para você fazer divulgação se você vai fazer mídia impressa. Bom, isso vai te custar tanto mês, vai te custar R$2.000 mês para você fazer esse número de peças publicitárias. Eu vou te dar fotografia exclusiva, vou te dar 2 vídeos que eu vou produzir, isso é um pacote. Estou fazendo um pacote para a pessoa, tá?
um preço médio. Isso é um preço que eu estou fazendo, tá bom? Aí você tem que negociar com a pessoa. Eu vou te cobrar esse preço, é X sem nota fiscal. Eu estou sendo uma empresa que está prestando serviço para o cara. Agora, desenvolver um projeto não é assim, desenvolve o projeto, vai lá, entrega o projeto para o cara e vai embora. Não dá. Não faz dessa forma. Você vai ter que trabalhar com o cara durante 1 ano para ver se tu vai conseguir dar resultado no projeto que vai desenvolver. 6 meses, 1 ano. Aí você faz um orçamento. Esse orçamento, tu vai fazer prestação de serviço de assessoria de marketing para o cara durante 6 meses, 1 ano, até dar resultado. Em 1 mês desenvolvendo planejamento, não vai dar resultado. Não vai, porque não é em 1 mês que faz. Esse projeto e essa transição de uma coisa para outra vai levar no mínimo 6 meses até ele se consolidar, as pessoas entenderem, mudou o Caribe Lanches do chunk pro buffet, do lanche não sei o que para lá, mas a gente ainda pode comer cachorro-quente, a gente pode pagar 10 pila no cachorro-quente, 12 pila no cachorro-quente, mas tem um lanche de R$24, que é o gourmet, que é legal, que é muito legal. Quais as vantagens que eu tenho nisso? Então aí, né, eu ganho refri, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho molho especial, tenho mostarda com mel, tenho um monte de coisa. Então, assim, para se desenvolver porque o conceito que as pessoas têm de gourmet é o quê? Eu vou mudar o nome para hambúrguer gourmet e vou cobrar o dobro do preço. Não, cara, aí é a mesma coisa. Entendeu? Mas o conceito não é esse. Eu vou botar um outro mix de produtos com mais qualidade, para desenvolver um caráter gourmet em cima disso. Aí o meu produto vai se modificar, ele vai começar a se modificar, ele vai melhorar. Eu tenho que ter motivos, e eu tenho que mostrar esses motivos, porque o público... E assim, na internet a gente chama de usuário, mas o público ele nota que tu tá tentando enrolar ele. Então eu tenho um cachorro quente, eu tenho X galinha, e eu quero mudar e melhorar, eu tenho que mostrar o que está melhorando. Eu tenho que mostrar o que está sendo melhorado. Porque eu só vou mudar o nome, vou cobrar um preço um pouco maior e vou continuar adicionando 1 ou 2 ingredientes, o público nota. Então tem que realmente, as pessoas vão notar isso no cardápio, nós vamos melhorar tudo. Vai mudar. Então vai mudar, tem que mudar atendimento, vai mudar o uniforme, né? Vocês vão fazer toda uma mudança. Isso tudo tem que constar no planejamento de vocês. Agora, Entendi. quanto se cobra? Deles era me contratar para ficar lá, assim, para fazer isso, além de continuar trabalhando na empresa só nessa parte. No caso, eu continuar lá fixo. Até tu tá lá fixa? Nisso exatamente, não. O que aconteceu foi o seguinte, no começo, eu fazia artes para eles, para o Instagram e fotografia. Uhum. Foi isso que eu fui contratada para isso. Tá, depois continua. de um tempo, eu já estava fazendo várias coisas. Já não estava mais fazendo só isso. E agora, com essa mudança e tudo mais, eu já expliquei que vai exigir que tenha esse pacote, né, de vídeos por mês e fotografia por mês, um determinado número de arte, story, tem toda essa interação com o público, e que para mim, querendo ou não, é mais trabalho, né? Eu vou trabalhar mais, vou fazer mais coisas. Cobra mais. Cobra mais. Mas isso é agora eu queria ter como é que é essa base, entendeu? Mas se a base é assim, 2.000 por mês, então eu vou rever bem o meu salário, né? Para trabalhar assim, lá cara, isso aí que eu tô te falando é uma base de prestação de serviço de pacote que se faz para cliente, entendeu? Cara, e é uns clientes bem básicos, tá? É uns clientes bem básicos, eu te digo assim, salão de beleza, empresa de informática, são clientes básicos, não é indústria. Quando eu trabalho com uma indústria, eu cobro um preço bem maior para desenvolver um planejamento. Então tem que repensar. Não, mas aí tem que se conversar o seguinte, o que tu tem que pensar é se realmente vale a pena. Vale a pena? É o que tu tem que calcular.
Vale a pena? Pô, quantas horas tu trabalha por dia e te dedica para desenvolver as peças publicitárias que tu desenvolve? Tantas horas, beleza. Eu vou ter que trabalhar mais horas além do que eu estou trabalhando para desenvolver o planejamento? Porra, eu vou ter que ganhar mais do que eu estou ganhando, é óbvio. Assim, então eu Porque posso fazer isso, cobrar o valor fixo das coisas que vão acontecendo e mais o planejamento eu cobro separado daí, né? Não é a mesma coisa. O que tu tem que fazer é o seguinte, é ver quanto de salário vai se receber para quanto que tu vai trabalhar. E aí tu tem que dizer assim, ó, esse salário aqui que estão me pagando, eu vou te dar isso, isso e isso. Só isso. Porque senão, e faz um contrato, né? Porque senão, daqui a pouco tá fazendo um monte de coisa e ganhando a mesma coisa. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei para empresas que eu cheguei ganhando um X para fazer Y. E aí daqui a pouco eu tava fazendo tudo. Foi isso que aconteceu, exatamente assim. Eu Então, cheguei assim, para fazer umas fotos e algumas postagens pro Instagram e quando eu vi eu tava fazendo tudo. Tá fazendo tudo, tudo aqui é tudo. Aí, pô, aí é exploração, aí já não é emprego. Então você tem que especificar. Ó, eu vou fazer foto, eu vou fazer por mês, eu vou dar para vocês 4 publicações, 2 vídeos, e aí eu faço isso aqui, né? E deu. E é isso aqui, o salário é tanto. Mais nada. Mas aí tem que fazer um contrato de trabalho. Porque se não fizer, cada coisa que surgir, vão querer que tu faça. Aí quando tiver aniversário do dono do negócio, eles vão querer que tu faça as fotos. Vai ter aniversário de um aninho. Não, sério, mas é sério, bicho. É sério, bicho. É sério. Daqui a pouco a dona da empresa vai querer que tu vai querer que tu anote no papel toda a agenda do celular dela. Ah, pega aqui meu celular. Passa a minha agenda. Pô, isso aí não é serviço para mim. A gente tem um negócio que é a promoção do dia. Daí faz a arte, né? Daí eu fiz, no caso, eu acho que eu já fiz umas 30 artes diferentes, porque acontece muito de, hoje eu não quero essa promoção com tal refri porque tem pouco, ou porque o outro tá mais barato. Aí eu tenho que ir lá e fazer tudo de novo, eu tenho que abrir lá, tirar, recortar, tudo bonitinho. Isso acontece bastante já. Tem boa ideia, vou fazer um contrato, isso mesmo. Devia ter feito isso antes. Obrigada, professor. É isso. Depois a gente conversa bem, depois eu posso te passar o desenvolvimento do plano, como é que faz, tá? Obrigada. Chama lá no inbox que a gente conversa, tá? Tá bom, obrigada. Beleza, querida. Desculpa não estar vindo na aula, tá? É porque eu trabalho todos os dias, menos na terça. Daí eu assisto depois, geralmente, a aula. Tá bem corrido pra galera. Valeu, Maíra. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.